Nós estamos no livro de Daniel, capítulo 6. E o contexto do livro de Daniel é o seguinte: Daniel se encontra em um momento difícil. Ele está no exílio da Babilônia, mas serve a Deus com todo o seu coração. E mesmo que o rei da Babilônia mude, Daniel continua fiel a Deus. E agora o reino passou para o reino de Dários, o Medo. E o primeiro decreto que ele faz é um decreto para que todos os deuses sejam adorados, exceto o Deus de Daniel. E aqui vemos que Daniel, mesmo diante de uma ordem real, continua fiel a Deus, orando 3 vezes ao dia, como fazia sempre. E Daniel clama por ajuda. E Deus ouve a oração dele, fecha a boca dos leões, e Daniel não é ferido. A lição que aprendemos aqui é a fidelidade a Deus e a proteção divina. Vamos ver, para que a gente entender melhor, os 3 pontos principais. Primeiro ponto, Daniel, um homem fiel. Daniel 6:10 diz assim: Entrando, o Rucarsazita fechou a porta do leão, e Daniel estava no meio do leão. Então o rei deu ordem para que o dia seguinte fosse anunciado, e Daniel foi trazido perante o rei. Daniel era um homem fiel. Ele servia a Deus, orava a Deus. Daniel 6:10 diz: Assim Daniel, havendo conhecimento recebido, se preparou em seu quarto particular. E a porta que dava para o jardim do rei, janelas abertas, viu Salsonas, o Medo, passando ali. Daniel já era uma pessoa pública. Ele era conhecido. Era um líder espiritual. No capítulo 1, Daniel se destacava entre os caldeus, e ele orava com a janela aberta. Daniel sabia que Deus era soberano. Daniel era um homem de fé. Daniel 6:10 diz: Então Daniel, havendo conhecimento recebido, se preparou em seu quarto particular. Daniel, mesmo no exílio, buscava a Deus. Daniel buscava a Deus no lugar secreto. A segunda advertência que aprendemos é a perseguição. Daniel 6:12-13 diz assim: Ora, na segunda-feira os sábios, os líderes e os magos do reino, com as acusações que teimaram contra Daniel, vieram tremer perante o rei. Dizia o Beltsazar, e os demônios ordenaram persegui-lo, e achando em si mesmos a força do rei, Daniel, o qual era servo do Deus de Israel, mandaram e trouxeram-no. Daniel era um líder. Ele pregava a Deus de Israel. E por causa disso era perseguido, acusado e insultado. Daniel 6:7-8 diz: Disse o Beltsazar, e os demônios ordenaram persegui-lo, e achando em si mesmos a força do rei, Daniel, o qual era servo do Deus de Israel, mandaram e trouxeram-no. Daniel era perseguido por causa da sua fé, por causa do seu Deus. A terceira lição que aprendemos é a proteção. Daniel 6:22 diz: O rei, porém, considerando Daniel, mandou que o lirassem, e foi feito saber a Daniel que o decreto estava promulgado, que se não mudasse o que era escrito, o decreto real. Daniel 6:24 diz: Então Daniel foi trazido perante o rei, e perguntou o rei: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu o servas, é poderoso para livrar-te? Daniel não esperava um livramento. Daniel sabia da soberania de Deus, mas não se colocava para Deus como se Deus estivesse devendo algo para com ele. Daniel, mesmo diante do perigo, da morte, da perseguição, confia em Deus. Daniel 6:23 diz: Então Daniel respondeu e disse perante o rei Dários: Eu, servo do Deus de Israel, não te conheço, Senhor, a ti, nem a nenhum outro Deus, senão a meu Deus. Antes te rogo, ó rei, que fizesse esta escritura, que a lei dos judeus não seja mais mudada, para que seja testemunha. Deus protege seus filhos. Você pode estar em um momento difícil, uma situação de perigo. Confie em Deus, busque Deus, ore a Deus, clame por socorro a Deus. O salmista diz em Salmos 34:19-20: A alma do Senhor se a salvar em mim. Em Deus de Israel me alegro. Ouvi, ó filhos, e me obedecereis, para que tendes dias de alegria preparados para vós. Se você colocar Deus a cada passo, se você colocar Deus em primeiro lugar, Deus se tornará o Deus de todos os seus passos.
Amém.